e sentir-se inteiramente masculino ou feminina. A realidade observada é a do dualismo com eventual predominância de um ou de outro aspecto da permanente dicotomia masculino-feminino. Isso nos leva de volta às especulações do professor Pruitt examinadas há pouco neste mesmo capítulo. Ao comentá-las, mencionei o romântico arquétipo das almas gêmeas, aliás, que tem suscitado apaixonantes debates doutrinários no meio espírita e alures. Propõem alguns a distinção entre almas gêmeas e metades eternas. As primeiras teriam apenas roteiro paralelos a percorrer, mas preservariam sua identidade e individualidade específicas, ao passo que as outras só se completariam de fato depois de refundidas ou reunificadas, ao cabo de longuíssimo período de dolorosas separações retificadoras. Na realidade, porém, a imagem arquetípica pode representar apenas o repouso no equilíbrio após multimilenares experimentações com as oscilações entre os polos da dicotomia homem-mulher. Alcançado esse estágio, a energia psíquica, que durante todo esse tempo fora canalizada para sua expressão sexual, passaria a ser utilizada no puro âmbito do espírito, sem qualquer conotação biológica ou envolvimento com a matéria. Nesse caso, não deixaria de ter suas razões o eminente professor Freud ao propor o termo libido para caracterizar essa manifestação energética que, em si por si mesma, não tem de ser necessariamente sexual, embora possa também sê-lo. Seja como for, a postura dos gnósticos perante a sexualidade em geral e a mulher em particular afigura-se um tanto deformada na sua inusitada severidade, de vez que, durante o longo período em que a centelha divina vive número indeterminado de existências, em sua indispensável experiência na carne, ela necessita da instrumentação do corpo físico e, por conseguinte, precisa dispor de condições biológicas para reproduzir-se, a fim de perpetuar as oportunidades de renascimento para si mesma e para os outros. Isso se torna particularmente relevante quando se leva em conta o fato de que o envolvimento com a matéria e o estado de relativo torpor que os gnósticos denominavam embriaguez, cegueira ou esquecimento, acaba arrastando o indivíduo ao enredamento em erros de comportamento que, por sua vez, irá exigir dele prolongado e difícil trabalho de reparação e correção, somente viável no âmbito da matéria, no qual os equívocos foram cometidos. Os textos gnósticos mostram-se perfeitamente alertados para esses aspectos, ao se referirem aos riscos que envolve o mergulho na matéria, com todo o seu séquito de mordomias que apelam para os sentidos e, por conseguinte, para o prazer, sem contar a ânsia pelo poder, cuja satisfação não está vinculada especificamente aos sentidos físicos, mas é manjar saboroso para aquele que se deixa seduzir por ela. Reconhecem, ainda, como se pode ver em inúmeras referências, que o ser somente alcança a reintegração na unidade divina depois de conseguir deixar para trás todo o séquito de suas paixões. Este ponto, aliás, é lugar comum a todas as estruturas ético-religiosas respeitáveis que têm sido elaboradas. A plenitude da felicidade constitui prêmio e meta àquele que se purifica, que se desfaz das sombras que o envolvem, retoma o estado de inocência que se presume na criança e, entre os gnósticos, aquele que recupera o conhecimento perdido que possuía em suas remotas origens. A esse propósito, lembra o professor MacGregor que o longo processo da purificação pelo conhecimento, como propõe a gnose, desdobra-se em tempo longo demais para ser alcançado numa única existência. Como esse também é o nosso entendimento, o mecanismo das vidas sucessivas ou reencarnação foi trazido para o contexto desta discussão. Voltaremos a esse aspecto, no local próprio deste livro. 9. Os três patamares da evolução. Ainda em conexão com o problema homem-mulher, temos de abrir algum espaço aqui para especulações paralelas, relacionadas com as enigmáticas expressões filho do homem, filho de mulher.
Para encaminhar tais especulações creio necessário deixar por algum tempo o contexto específico dos gnósticos, a fim de nos valermos das minuciosas e competentes observações de Guignebert, que, aliás, não minimiza a complexidade da questão, ao caracterizar a expressão Filho do Homem como o mais comprometido e complicado de todos os problemas oferecidos pelo Novo Testamento. E prossegue: a origem, a história e o significado da expressão constituem todas questões da maior dificuldade. Daí a sua advertência para o cuidado necessário no trato das inúmeras teorias e hipóteses propostas sobre o tema por causa da imprecisão dos documentos existentes, o que, paradoxalmente, abre os portões à imaginação e aos palpites. No seu entender, não se justifica nenhum outro sentido para a expressão Filho do Homem senão a de homem, simplesmente, a partir do hebraico Ben-Adul ou do aramaico Barnasa que, em grego, se torna anthropos. Ao chegar a esta língua o termo converteu-se, ainda segundo Guignebert, em espécie de senha para um círculo de iniciados, de vez que entre os gregos ele era completamente ininteligível. Rastreando a palavra pelos textos antigos, Guignebert é de opinião que o seu emprego no Novo Testamento, no sentido de Messias, não está autorizado por Daniel, como pretendem os redatores finais dos Evangelhos. Em 7,13, Daniel declara simplesmente que teve a missão de alguém com aparência de homem, ou seja, uma figura humana, que descia dos céus envolto em nuvens, não o Filho do Homem. Dessa breve passagem, extrapolou-se o emprego da expressão como sinônimo de Messias, no Novo Testamento. Guignebert encontrou a expressão 79 vezes nos evangelhos canônicos. Mesmo excluídas as duplicidades, restam cerca de 40, para as quais prevaleceu a interpretação ortodoxa segundo a qual Filho do Homem significaria definitivamente Messias. Observa ainda o ilustre professor Guignebert que nem nas epístolas de Paulo, nem nas demais figura a expressão, o que equivale dizer que foram introduzidas no Novo Testamento em algum tempo que vai de Paulo à publicação, em grego, dos sinóticos. Isso leva a concluir-se que a expressão não passa de um erro piedoso dos cristãos gentios e nada tem a ver com os tempos apostólicos. Da análise atenta dos sinóticos, já que, na sua opinião, o quarto evangelho nada acrescenta de novo nesse aspecto, Guignebert verifica que a expressão figura predominantemente na boca de Jesus, referindo-se a si mesmo como Filho do Homem, ou seja, Messias, o que corresponderia a uma consciência de seu messianato, o que está longe de ser defensável. Em algumas passagens paralelas, o autor francês aponta exemplos em que até o pronome pessoal passou de Marcos para o Mateus, reconstituído como Filho do Homem. Lê-se, por exemplo, em Mateus 16,13, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ao passo que, em Marcos, a pergunta é formulada simplesmente, em 8,27, assim, quem dizem os homens que eu sou? Torna-se, pois, difícil de contestar a conclusão de Guignebert no sentido de que não há apoio no Antigo Testamento para atribuir a expressão Filho do Homem conotação messiânica. Mais radical ainda, como vimos em Cristianismo, a mensagem esquecida, é a opinião de Raymond Brown, em Tibirth of the Messiah. Segundo Brown, a erudição contemporânea reconhece que muito do que está narrado no Novo Testamento não foi previsto no Antigo. E conclui, com sua habitual franqueza e objetividade: os profetas do Antigo Testamento mostravam-se prioritariamente interessados em canalizar os desafios de Deus à sua própria época. Se falaram acerca do futuro, foi em linhas gerais, sobre o que poderia acontecer se o desafio fosse ou não aceito. Mesmo que tenham, às vezes, pregado uma libertação messiânica, isto é, libertação promovida por um ser ungido, como representante de Deus, ou seja, rei ou até mesmo sacerdote, não há evidência de que tenham previsto com precisão um só detalhe da vida de Jesus de Nazaré. O destaque é meu.
Apenas para concluir esta breve incursão pelo estudo de Gnebert, é oportuno mencionar uma de suas importantes conclusões e que assim está redigida. Portanto, não existe uma única passagem sinótica que prove que Jesus haja atribuído a si mesmo o título de Messias ou permitido que as pessoas assim o designassem. Mesmo admitindo-se que Jesus tenha ocasionalmente empregado a expressão Filho do Homem, como Gnebert chega até a admitir, ela não oferece qualquer conotação messiânica. Ficamos, assim, com o antigo emprego do termo no contexto hebraico, no qual era uma figura de sintaxe, utilizada principalmente em sentido poético, para designar o homem em geral ou um determinado homem em especial, sem qualquer implicação messiânica. No âmbito do gnosticismo, contudo, não há espaço para o aquecido debate da questão messiânica, dado que a libertação da centelha divina aprisionada na matéria, correspondente à salvação proposta pela Igreja, não resulta do resgate vicário promovido por um Messias e sim do persistente trabalho da busca, da realização pessoal, intransferível, indelegável, segundo a qual cada um é o artífice de sua própria redenção. Nesse contexto, portanto, o termo Filho do Homem não possui qualquer conteúdo messiânico. São constantes, porém, as referências, não apenas à expressão Filho do Homem, como filho de mulher ou, mais raramente, Filho de Deus. A adição do termo filho a outras palavras não se restringe, porém, a essas expressões, como se pode ver do índice remissivo, Empueche, no qual encontramos, ainda, Filho do Pai, do Deus vivo, do Pleroma, da vida eterna, da luz, do reino e outros. Limitaremos, contudo, nossas explorações às duas expressões básicas, Filho do Homem, Filho da Mulher, que são de interesse específico ao nosso estudo. Tanto quanto nos canônicos, os documentos gnósticos não apenas mencionam Jesus como o Filho do Homem, mas o próprio Cristo figura nos diálogos atribuindo-se esse título. É o que observamos, por exemplo, no segundo tratado do Grande Set. Sou Cristo, o Filho do Homem, um de vocês que se acha entre vocês. Sou desprezado por causa de vocês, a fim de que vocês próprios possam esquecer a diferença. E não se tornem femininos para que não aconteça darem à luz ao mal e a seus irmãos, ciúmes, separação, raiva e cólera, e um coração dividido, bem como desejo vão e inexistente. Sou, porém, um inefável mistério para vocês. Esse livro é considerado por José Pagibons, na introdução, como documento cristão e gnóstico, simultaneamente, e adota postura claramente polêmica ao proclamar-se doceta. Veremos isso a lures. Não há dúvida, porém, de que mesmo contaminado por alguma conotação vagamente messiânica que teria provindo da influenciação de textos canônicos, os papiros de Nag Hammadi não empregam a expressão Filho do Homem no sentido cristão ortodoxo para designar o Messias que, pelo seu tormento na cruz, teria resgatado os pecados de todos os que nele crescem. Jesus pode até figurar com características de Salvador, mas no sentido de que trouxe uma mensagem redentora, um ensinamento libertador. É evidente, contudo, que o trabalho mesmo da salvação continua individual e resultará de longo aprendizado, uma espécie de redescoberta do sentido real da vida e de Deus. É evidente, portanto, que no contexto gnóstico, a expressão Filho de Deus, nada tem de messiânica como preservado nos textos canônicos. Isso nos leva a considerar aceitável um comentário de Gnebert no sentido de que ela se teria tornado apenas uma espécie de senha entre os primeiros cristãos gregos. Desligados das tradições hebraicas, eles a empregavam para identificar a figura do Cristo, sem cuidar das implicações messiânicas que, para eles, não fazia sentido, de vez que não estavam à espera de nenhum Messias com características político-religiosas, como os judeus. Seja como for,
Os gnósticos consideravam necessário tornar-se filho do homem para alcançar o estado de pureza e sabedoria que caracteriza a reunificação com Deus. O Legião 106 do Evangelho de Tomé é taxativo nesse ponto, ao ensinar: quando fizerem de dois, vocês se tornarão filhos do homem. Ora, para tornar-se filho do homem, há que cumprir-se uma preliminar, que, por caracterizar-se como um truísmo evidente por si mesmo, não deixa de ser necessário lembrá-la, isto é, a de que criatura precisa como que tornar-se homem, ou seja, assumir características que eram tidas como próprias do homem, em contraposição às da mulher. É o que se comprova com a fala atribuída a Jesus, no Legião 114 do mesmo Evangelho de Tomé, segundo o qual o Cristo se propõe a conduzir pessoalmente Madalena, para fazer dela homem, a fim de que ela também possa tornar-se um espírito vivo como vocês homens. Reitera o ensinamento de que toda mulher que se fizer homem entrará no reino do céu. É evidente, portanto, que os termos homem e mulher não estão sendo usados nesse contexto no seu sentido habitual, mas em conexão com um importante conceito inteligível para os ouvintes contemporâneos e, posteriormente, para os leitores, mas não muito claro para nós, hoje. O professor Henri Charles Poecher resolveu ao contento o enigma de tais expressões na sua competente e meticulosa abordagem. É o que podemos concluir de seu livro. A primeira dessas referências aparece logo no início da série de conferências que ele pronunciou no Collège de France, entre 1960 e 1972. Premido por exiguidade de tempo, na ocasião, lembrou apenas, em passante, algumas características básicas da doutrina gnóstica, como o dualismo, a oposição entre realidades incompatíveis, como o corpo ou o mundo, de um lado, contra a alma ou espírito, de outro, bem como o repúdio à carne, à sexualidade, aos laços criados pelo nascimento e a parentela carnal, a depreciação da maternidade e, mais genericamente, da feminilidade, a distinção estabelecida em consequência dos dois estados de ser resultantes, um da geração segundo a carne, outro a regeneração espiritual, e que traduz o contraste de termos como filho da mulher, filho do homem, mortos e vivos. Pouco adiante ele invoca passagens paralelas, tanto nos canônicos como no Evangelho de Tomé, segundo as quais João Batista, o maior dos filhos de mulher, mesmo assim não seria considerado grande entre os de patamar evolutivo mais elevado. Somente nos seus estudos de 1970 a 1971, vamos encontrar explicitação maior de seus achados a respeito, e nos quais é necessário nos determos por algum tempo à vista de sua importância na decifração dos enigmas que propõe. A rigor, teríamos de fazer aqui um circunlóquio ou digressão, a fim de nos inteirarmos preliminarmente da questão das três ordens como a chama Gilabert, que consiste na distribuição didática dos seres humanos em três categorias distintas e hierarquizadas do ponto de vista evolutivo: os ilíquicos ou materiais, os psíquicos, e os pneumáticos ou espirituais. Essa questão, contudo, é por demais relevante não apenas no contexto do gnosticismo, para ser deixada sem um aprofundamento maior que procuraremos fazer mais adiante nesse estudo. Basta-nos dizer, por enquanto, que são consideradas materiais ou carnais as pessoas que ainda não conseguem emergir do mergulho e das severas limitações da matéria densa. Ao contrário, nisto se comprazem. Os psíquicos estariam um passo ou dois adiante, ainda presos a certos contingenciamentos da matéria, mas já com aspirações e intuições espirituais. Os pneumáticos, no topo da escala, são os seres espiritualizados, conscientes de suas origens e, portanto, de sua destinação. Aos seres ditos carnais aplica-se o rótulo de filho da mulher, ao passo que o título filho do homem é reservado aos espirituais. Os carnais são considerados mortos, como que sepultados na matéria, adormecidos no torpor que ela impõe, isolando-os da realidade espiritual.
Já os espirituais são tidos como vivos, despertos, conscientes. Caracteristicamente o Evangelho de Tomé abre com uma brevíssima introdução, na qual se anuncia os ditos secretos de Jesus vivo, o que o identifica como ser espiritual, ou pneumático. Os carnais estão ainda aprisionados nas malhas da sexualidade e, portanto, em estado feminino de fraqueza e de passividade, de servidão à carne, ao passo que os espirituais já conseguiram superar a dualidade sexual e, praticamente toda a espécie de dualidade, atingindo a unidade, a condição genérica de homem, representante padrão da espécie, no seu sentido espiritual, que Puech chega a considerar mítico. Retomando a temática na sua conferência seguinte, período 1971 a 1972, Puech lembra a necessidade de distinguir com clareza entre a expressão tornar-se filho do homem e a expressão ser filho do homem e que até as expressões em si mesmas devem ser explicitadas em relação à outra, filho de mulher. Assim, ao referir-se a si mesmo como filho do homem, Jesus estaria se revelando implicitamente consciente não da sua condição de Messias, mas de um ser que alcançara elevado estágio evolutivo, superando sua própria dualidade e atingindo a unidade em si mesmo e com Deus, como, aliás, proclama, inclusive nos canônicos. Por isso, Puech entende que, ao assim dizer, o Cristo punha-se, em relação aos demais seres pneumáticos, como irmão, mas irmão mais velho. O que, aliás, é coerente com o pensamento de Paulo, que prega a preexistência de Jesus, que teria recebido do Pai a incumbência transcendental de conduzir a comunidade humana abrigada na terra às culminâncias da felicidade última. Ao que tudo indica, vem dessa noção básica a ideia posterior, segundo a qual, de irmão mais velho e, portanto, filho mais velho, Jesus seria o Filho de Deus por excelência, integrando a Trindade e, portanto, Deus também. Por outro lado, como advertem os estudiosos da documentação de Nag Hammadi, os gnósticos consideravam o Espírito e, por extensão ou contaminação, o Espírito Santo, como entidade feminina, tanto que o termo é do gênero feminino em semítico. Não é difícil, portanto, rastrear os caminhos percorridos pelas ideias formuladoras da doutrina da Trindade. De Filho do Homem, Espírito vivo e livre, Jesus teria passado a condição de Filho unigênito ou primogênito de Deus, segundo as preferências de cada um, gerado em Maria por obra e graça do Espírito Santo. Já vimos que os gnósticos não aceitam essa doutrina, entre outras coisas, porque o Espírito Santo, na sua condição de entidade feminina, não poderia fecundar outra mulher, Maria. Com posturas assim, tornam-se evidentes algumas das razões pelas quais os gnósticos foram tão severamente combatidos por suas heresias. Elas afetavam pontos sensíveis e relevantes da doutrina que a Igreja começava a montar. Devo reiterar, contudo, que não vejo nesse tratamento a mulher e a maternidade uma postura machista, muito embora se deva reconhecer a posição secundária e subalterna da mulher naqueles tempos, na sociedade como um todo e não apenas nos círculos religiosos ou nas especulações filosóficas. A doutrina espírita viria, no século XIX, colocar as coisas nos seus devidos lugares, ao esclarecer que não há superioridade ou inferioridade moral ou intelectual determinadas pela polaridade sexual. Os espíritos renascem numa e noutra condição alternadamente, ficando a expressão das energias da sexualidade no âmbito meramente biológico, ou seja, do corpo físico, dado que o espírito em si não tem sexo, como entendemos. A aparente rejeição da condição feminina, portanto, exige necessariamente outra explicação ao conteúdo que não a da grosseira postura machista. Para os gnósticos, viver na carne é, praticamente, estar morto ou pelo menos embriagado, entorpecido, cego às realidades espirituais, separado de Deus, ignorante, desajustado. O mundo é comparado a um cadáver,
do qual é preciso livrar-se o mais breve possível, ainda que a tarefa possa durar milênios. Ora, e a mulher, no entender dos gnósticos, que proporciona o detestado corpo físico que sufoca a centelha divina? É esse corpo material que perece e desintegra-se pela morte, ao passo que o espírito que nele habita livra-se, pelo menos temporariamente, da detestada vinculação e prossegue vivendo em outra dimensão. O corpo físico é estorvo, é peso morto. Há aspectos da verdade, segundo se lê nos textos gnósticos, que somente podem ser entendidos ou percebidos quando o ser não estiver mais usando a vestimenta carnal. As sucessivas experiências na Kami, ao longo das muitas existências, são consideradas mais como aprisionamento, quase castigo, do que oportunidade de aprendizado. Só interessam esses constantes e repetidos mergulhos na matéria densa aos seres ditos carnais ou ilíquos que nela se comprazem, sem nenhum lampejo transcendente ou aspiração mais elevada. Daí em diante, na escala evolutiva, o estágio da carne torna-se penoso até mesmo para os psíquicos, situados em faixa intermediária entre os materiais e os pneumáticos. A estes, finalmente, o acoplamento ao corpo físico equipara-se a um exílio com toda a sua sequela de carências e angústias. A imantação ao corpo físico é, portanto, indesejável, não apenas para os homens, mas também para as mulheres, dado que no Evangelho de Tomé Jesus promete libertar Madalena da sua servidão para fazê-la homem, não no sentido de masculinidade biológica, mas o ser padrão, aquele que se põe nos patamares elevados da evolução, exatamente por ter conseguido superar a sua própria dualidade sexual. O homem, no sentido gnóstico, não é o macho da espécie, em contraposição à mulher, na sua condição feminina, é, antes, o ser que transcendeu a sexualidade, dessexualizou-se, restabeleceu o equilíbrio primitivo quando era um, eliminando a indesejável dualidade. Para dizer a mesma coisa de outra maneira, é um ser, nem masculino nem feminino, no qual não mais prevalece a polarização que o fazia ora homem, em uma vida, ora mulher em outra ou outras. Enquanto nesse estágio, mesmo o ser prematuro projeta na sua biologia os mecanismos reprodutores, por mais que os lamente, porque a natureza assim determinou a fim de prover a todos, indistintamente, de oportunidade de aprendizado. Esse ser, afinal redimido que conseguiu recuperar ou reconstituir a sua unidade, desfazendo-se da dualidade, não é considerado masculino nem feminino. Ao assumir a responsabilidade pessoal de levar Madalena a essa condição, Jesus quer dizer, portanto, não é o pé da letra, que a transformará em homem, mas que a ajudará a superar sua polaridade. Mesmo assim, resta a mulher, ser encarnado na condição feminina, o estigma da responsabilidade pela geração de corpos físicos, a fim de que outros seres também venham mergulhar no esquecimento ou na embriaguez da matéria densa. A ideia é não apenas de remotas origens, mas também persistente, dado que ressurgiu com os cátaros na Europa medieval e até sobreviveu no século XVIII, nos escritos de Emanuel Swedenborg, que ensinava que o espírito do nascituro provinha do pai, ao passo que a mãe cabia o papel de gerar-lhe o corpo físico. Seria temerário considerar essa ressonância como resíduo gnóstico, mas, nesse ponto, a doutrina formulada por Swedenborg acaba contribuindo para melhor entendimento do que os gnósticos pretendiam dizer quando falavam e escreviam sobre a mulher, considerando-a culpada pela produção dos indesejáveis corpos físicos, nos quais a centelha divina ficava aprisionada e embriagada. Os espirituais ou pneumáticos são os que conhecem, ou seja, os verdadeiros gnósticos, de vez que sabem de suas origens e, consequentemente, de sua destinação. Esse ponto mágico, onde se fecha o longo ciclo que desenha o roteiro que daria aprendizado-retorno, é identificado no Legião 50 do Evangelho de Tomé, como o lugar onde a luz nasce de si mesma. Por isso, os espirituais são também chamados filhos da luz,
estando conscientes da parcela divina em si mesmos, ainda durante o período em que permanecem acoplados ao corpo físico terreno. A luz está ali, embora um tanto obscurecida pelo inevitável sufocamento produzido pela carne. O conceito de um princípio luminoso na intimidade de cada ser consta do João 24, no qual Jesus ensina: há luz dentro de um ser de luz e ele ilumina o mundo todo. Se ele não iluminar, as trevas se fazem. Ao comentar esta passagem, Poecha relaciona com duas outras nos canônicos, em Mateus 6, 23 e em Lucas 11, 35, onde figura o mesmo ensinamento de que a centelha divina está dentro de cada um e que poderá, por incúria, envolver-se em trevas. Por isso, e a advertência em Lucas, vê bem se a luz que há em ti não é a treva. A luz interior é, portanto, a identificação da criatura com o seu Criador, o ponto magnético pelo qual se ligam, mesmo à distância. Em mais de uma passagem nos documentos gnósticos, é mencionada a conveniência de estarmos conscientes dessa conexão enquanto ainda estivermos na carne. Esse patamar evolutivo, contudo, parece reservado prioritariamente ao homem espiritual ou pneumático, dado que no psíquico ainda são muito fortes os bloqueios impostos pela matéria, e nos materiais, o bloqueio é total. Isso, porém, não exclui a condição básica de que todos trazem em si a centelha divina e diante de todos estão abertos os caminhos do conhecimento e, por conseguinte, da evolução e, finalmente, da reunificação com Deus. Daí, talvez atribuir-se ao termo religião, de obscuras origens, o sentido de que se trata de uma religação com a divindade. Estas reflexões abrem outras janelas sobre o entendimento do gnosticismo e de quão profundamente foi o pensamento daqueles heréticos em aspectos importantes da psicologia humana. Observamos, por exemplo, na escala tríplice, um encadeamento articulado que pressupõe um processo de sucessivas conquistas, resultantes de acesso a patamares cada vez mais elevados. Evidentemente, a escalada impõe gradações matizadas, não se dá por saltos e exige esforço pessoal concentrado e persistente de autoaperfeiçoamento e, consequentemente, larga extensão de tempo, aspecto que não escapou à percepção do professor MacGregor. É o que lemos no seu capítulo intitulado Perigos da Desgnostização de Jesus, no qual ele observa que a variedade de conhecimento que brota da pureza de um coração sensível é algo que não temos como adquirir de ensinamentos puramente teológicos, rabínicos ou de qualquer outra natureza. E conclui: nem há sobre essa gnose coisa alguma estática ou presumida, dado que a purificação do coração humano prossegue até que toda a escória se transforme em ouro e este é, em verdade, processo muito longo, longo demais para ser conseguido em uma só existência. O destaque vai por minha conta. A doutrina das vidas sucessivas, ou seja, a da reencarnação, não figura com insistência nos escritos gnósticos, e, obviamente, não sob terminologia moderna. Além de explicitada em algumas passagens reveladoras, porém, constitui exigência do próprio contexto doutrinário gnóstico, segundo o qual as pessoas distribuem-se em categorias distintas, não estanques, o que, obviamente, pressupõe um processo evolutivo subjacente, segundo o qual todos vão se promovendo gradativamente a patamares mais elevados de conhecimento e moral até a purificação total. E isso, como assinala MacGregor, não cabe no mero espaço temporal de uma só existência. O mecanismo das vidas sucessivas projeta sempre adiante dos seres materiais espaço que eventualmente ocuparão entre os psíquicos, da mesma forma que estes, semi-despertos, começam a entrever o caminho que tem à frente, rumo ao estágio evolutivo dos pneumáticos ou espirituais. Lê-se no Evangelho de Filipe: a verdade não chegou no mundo, mas em tipos e imagens. Ninguém receberá a verdade de nenhuma outra maneira. Há um renascimento e uma imagem do renascimento.
É certamente necessário nascer de novo através da imagem. Tanto quanto se pode depreender, o que chega ao nosso entendimento não é a verdade em si, nua e crua, mas a sua imagem, um discurso sobre a verdade. Willis Armand, Apura Ridosei, em Space, Timian Medicine, diz algo semelhante ao declarar que a ciência não é uma descrição da realidade mas uma ordenação metafórica da experiência. Em A Exegese da Alma, o texto é explícito, assim, é nascendo de novo que a alma é salva. E adverte a seguir, que a salvação não resulta de frases rotineiras, habilidades profissionais ou aprendizado livresco. Infelizmente, o documento apresenta mutilações que não puderam ser recuperadas, razão pela qual ficamos sem saber ao certo como prosseguiria o ensinamento, mas parece seguro concluir-se que o conhecimento redentor é algo que transcende o aprendizado meramente cultural, para alcançar o território fecundo da sabedoria. Em Zostrianos, discorre o autor sobre as muitas incursões da alma na carne. Em vez de se tornar ele tem de suportar muitas formas uma vez mais. O texto se refere, evidentemente, ao ser que ainda não conseguiu alcançar o platô final da reunificação a não ser que receba a luz, ele se torna um produto da natureza e, assim, desce para nascer por causa disso. E fica sem fala por causa das dores e das limitações da matéria, a despeito de possuir um poder imortal e eterno dentro do corpo. Ele é feito vivente e fica sempre amarrado por cruéis e cortantes grilhões por meio de cada hálito maldoso até que volte a agir e comece novamente a voltar a si mesmo. Ainda nesse documento, que, como vimos, não contém referências cristãs, a entidade que fala declara sua condição de puro espírito e que já existia, pré-existência, antes de vir para a carne. Referindo-se, pouco adiante, às suas sucessivas purificações pela água, nascimento, a entidade, a qual o texto atribui o nome de Uel, declara: você recebeu todas as abluções, banhos, nas quais ela pôde dar como batismo e se tornou perfeito. Veremos alhures a distinção entre os três tipos de batismo. Nesta passagem, contudo, o batismo significa o mergulho na água do nascimento, ou melhor ainda, do renascimento, de vez que, após número indeterminado de mergulhos na matéria, o ser alcançou, afinal, a perfeição. É este, aliás, o livro que adverte que a criatura não veio para sofrer, mas para livrar-se da escravidão, conceito que também o Espiritismo estaria à vontade para subscrever. Interpretação do conhecimento, se é que penetramos corretamente o sentido do texto, aliás, também mutilado, aprendemos a diferença entre o redimido e aquele que se encontra em desgraça. O primeiro pode entrar naquele que se desgraçou, a fim de que possamos escapar da desgraça da carcaça e sermos regenerados na carne e no sangue de texto mutilado. Creio legítimo entender que alguns seres superiores e já redimidos dispõem-se a aceitar o sacrifício de novo mergulho na matéria, a fim de ajudar o semelhante a livrar-se da desgraça da carcaça. No apócrifo de João, encontramos o seguinte diálogo entre o Cristo póstumo e o apóstolo, ainda na carne. Pergunta João: Senhor, como pode a alma tornar-se menor e retornar para a natureza de sua mãe ou como o homem? Verdadeiramente, você é abençoado, porque você entendeu. Aquela alma é encaminhada para seguir outra, uma vez que o espírito da vida está nela. Ela foi salva por ele. Ela não será lançada novamente em outra carne. Destaque meu. João demonstra, portanto, para a alegria de seu mestre, que já entendeu aspectos importantes dos mecanismos da vida, o que se demonstra na formulação de sua pergunta. Vejamos o contexto. Jesus acaba de responder-lhe à pergunta anterior, que tinha a ver com o que acontece com a alma daquele que, ao pé da letra, deixou a carne, ou seja, desencarnou sem saber a quem pertence, isto é, ignorante de sua própria destinação. Jesus explica que o espírito que se deixou dominar pelo mal e errou,
sobrecarrega a alma e atrai para as obras do mal e, com isso, a alma é atirada para baixo, ao esquecimento, ou seja, mergulha em novo corpo material. Isso se confirma no ensinamento seguinte, segundo o qual, depois que ela, a alma, se retira do corpo, desencarna, é entregue às autoridades, que a prendem em correntes e atiram à prisão até que ela seja libertada do esquecimento e adquira conhecimento. Assim ela se torna perfeita e é salva. Esta salvação, como consta da resposta seguinte, se dá através do espírito da vida, ou seja, do conhecimento redentor. Só então a alma estará livre e não será forçada a mergulhar de novo na matéria, por meio de novas reencarnações. A pergunta de João parece indicar que ele sabe também que ao tornar-se menor, ou seja, cometer erros que a degradam e reduzem sua estatura ética, a alma tanto pode renascer em corpo feminino como o de sua mãe, como em corpo masculino. E a tese gnóstica da redenção pelo conhecimento, como trabalho individual, sem o qual a alma continua sujeita a repetidas passagens pela matéria, em outras tantas existências, como homem ou como mulher. No Evangelho de Filipe encontramos o ensinamento de que há homens, pessoas ou seres, que fazem muitas jornadas, mas nenhum progresso rumo à destinação, o que constitui ideia precisa do estéril repetir-se de vidas, nas quais a pessoa estaciona na sua rota evolutiva, envolvida pelas mordomias da matéria densa. São estes os que se caracterizam basicamente como seres materiais. Mais adiante, nesse mesmo documento, lemos que, no mundo, são os escravos do que servem os homens livres, mas, no plano espiritual, as coisas se passam de maneira oposta, cabendo aos livres ou redimidos servirem os escravos, dedicarem-se ao trabalho de esclarecer para libertar os que ainda se acham prisioneiros da matéria. Os livres ou libertados não precisam tomar outra forma, porque já alcançaram a contemplação, a compreensão pela introvisão. Esta última expressão, compreensão pela introvisão, insight, encontra-se entre colchetes, o que significa, segundo os editores, que a lacuna existente no texto original foi preenchida. O ensinamento prossegue afirmando que são numerosos os que agem como servidores dos que ainda estão escravizados porque eles não põem seus tesouros nas coisas de baixo, que são desprezadas, mas nas glórias que se acham acima, mesmo que ainda não as conheçam. A proposta de classificação das pessoas em três patamares distintos e hierarquizados, materiais, psíquicos e espirituais constitui inteligente achado da didática gnóstica. Não apenas permitiu aos seus formuladores e aos estudiosos da época uma visão ordenada e racional da comunidade humana em relação ao nível evolutivo de cada um, como ainda hoje facilita ao pesquisador moderno penetrar na intimidade de aspectos doutrinários que, de outra forma, seriam um tanto obscuros ou complexos demais à mentalidade contemporânea. Mais do que isso, como assinala Gilabert, o modelo continua válido hoje. Realmente, tampouco muda a natureza humana como um todo, ainda que mudem as pessoas individual e intimamente, que ainda podemos identificar por toda parte, em nosso convívio, os materiais, os psíquicos e os espirituais. Do próprio modelo podemos depreender que, de fato, o gnosticismo como filosofia de vida é doutrina qualitativa e, consequentemente, minoritária, como observam os comentaristas modernos, Pageus e Gilabert, por exemplo. Se há algum elitismo, ele constitui decorrência natural de uma aristocracia moral, desprovida de qualquer conotação de arrogância, vaidade ou snobismo, ou então, a criatura não teria atingido esse patamar evolutivo. O modelo não inventa um mecanismo de seleção natural, ele apenas reflete uma realidade observada, dentro da qual se realiza um processo evolutivo lento e difícil, mas também inexorável, dado que todos estão programados para o retorno à luz, de onde vieram. Tem razão Gilabert ao observar que a metafísica agnóstica tem poucos atrativos,
Efetivamente, a oferecer à massa. A doutrina das três ordens ou patamares, contudo, é rica em sugestões para entendimento de outros aspectos não menos relevantes do pensamento gnóstico. Como, por exemplo, as enigmáticas referências aos três tipos de batismo que figuram também nos canônicos. Como tudo é aferido em razão do nível de conhecimento de cada pessoa, os seres materiais ainda se acham demasiado ocupados com o envolvimento entorpecedor da matéria para reservarem espaço a qualquer outra especulação que transcenda interesses e impulsos imediatistas. Os psíquicos, embora alertados para essa realidade metafísica, ainda têm os pés como que enredados na matéria, vivendo em estado intermediário, ainda numerosos, não tanto quanto os materiais e bem mais do que os pneumáticos ou espirituais. O escrito sem título, citado por Gilabert, atribui a cada uma dessas categorias um tipo diferente de batismo. O primeiro é batismo do Espírito, o segundo, do fogo e o terceiro, da água. O verdadeiro sentido de tais categorias perdeu-se na deformação dos conceitos primitivos que deveriam ser de fácil acesso através de imagens simbólicas. Em consequência da entropia dos textos, tanto quanto das práticas ritualísticas, o batismo ficou sendo não mais o vestibular na admissão à comunidade cristã, mas a marca de uma salvação messiânica sem a qual o pagão condenava-se irremissivelmente às penas eternas, ou, no mínimo, ao limbo. A igreja nascente precisava dessa entropia a fim de abrir espaço para montar sua estrutura de poder temporal. Ao comentar a referência ao batismo com água, fogo e espírito, a Bíblia de Jerusalém limita-se a informar que o fogo é instrumento de purificação menos material e mais eficaz do que a água. Simboliza Januate a intervenção soberana de Deus e do seu Espírito, que purifica as consciências. Os apoios citados no Antigo Testamento nada têm a ver com o batismo, senão na imagem da purificação eventual pelo fogo. Na realidade, batismo é mergulho e não cerimônia iniciática e, muito menos, ritual redentor da alma que supostamente se lava do chamado pecado original. Isso sugere, portanto, que o batismo do Espírito é o mergulho do ser na sua própria intimidade mais profunda, uma redescoberta de seu próprio ser, mecanismo de autognose, ou seja, autoconhecimento, este sim, redentor, porque leva a criatura, já na sua condição espiritual, à desejada reunificação com Deus. Já o batismo da água corresponderia ao acoplamento do ser ao corpo físico, gerado no organismo feminino por meio de um literal mergulho na água, líquido aniótico. É, portanto, o batismo, mergulho, reservado aos seres materiais, situados na base da pirâmide evolutiva. Restaria o batismo de fogo, obviamente, destinado aos seres psíquicos que, já tocados pela nostalgia de Deus, empenham-se num processo de purificação não isento de dor. Pelo contrário, semelhante ao que se emprega, no âmbito da matéria, para purificar o ouro e outros metais. Não é em vão, portanto, que se utiliza o simbolismo do cadinho como instrumento de aperfeiçoamento espiritual através do sofrimento kármico redentor. O tema aparentemente inesgotável da escala evolutiva gnóstica oferece espaço ainda para novas especulações e reflexões reveladoras. Gilabert lembra, por exemplo, que os psíquicos não possuem a gnose perfeita, conhecimento, mas têm a fé, ao passo que os espirituais já alcançaram o estágio do conhecimento, e por isso, são considerados vivos, ou despertos. Mesmo estes, contudo, passariam, segundo algumas fontes gnósticas, por um estágio pré-iniciático, no qual ainda são considerados filhos da mulher, espécie de noviços ou candidatos à condição pneumática, independentemente de serem homens ou mulheres, como também lembra Gilabert. Só então seriam como que admitidos ou chamados à condição de filhos do homem, como ensina o João 106, do Evangelho de Tomé. A fé se coloca, portanto, como estágio preliminar,
Pausa antes do conhecimento para aqueles que ainda não estão em condições de penetrar as amplitudes e profundezas maiores da gnose. Reportando-se à Epístola aos Hebreus, MacGregor opina que a fé é uma espécie de conhecimento. Aliás, logo nas primeiras páginas de seu livro, citara Guilherme de St. Terry, 1085 a 1148, que viu a trajetória da alma como o deslocamento da fé em direção ao conhecimento. Acrescenta, mais adiante, página 20, que fé e conhecimento, pistis e gnosis, tradicionalmente contrastantes como se fossem virtualmente duas abordagens incompatíveis ao problema de Deus, são, ao contrário, dois aspectos do mesmo processo cognitivo. Não é outra, aliás, a postura do Espiritismo, que não apenas coloca a ciência, filosofia e ética no mesmo patamar cultural, como somente entende como legítima fé racional, com suportes lógicos, que resiste aos critérios da análise, a fé que sabe e não apenas crê. Em outras palavras, um modelo que não seria corpo estranho a ser rejeitado em contexto doutrinário gnóstico, no qual se aplicaria aos pneumáticos liberados pelo conhecimento, um passo adiante dos psíquicos, que ainda sem a posse da gnose perfeita, vivem a antecipação dela, pela fé. A conceituação da fé como antecipação do conhecimento constitui, porém, um dos muitos aspectos autônomos da verdade como patrimônio de todos, porque a ninguém pertence. Não deve, portanto, ser caracterizado como ponto doutrinário específico do gnosticismo ou de qualquer outro corpo filosófico. Já estava em Paulo, por exemplo, que deixou documentada na Epístola aos Hebreus, a ideia de que a fé é considerada uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Ou seja, a fé, no entender do apóstolo, é uma expectativa de concretização de conhecimento que já se desenha na mente pela intuição que começa a despertar, e que são, ao mesmo tempo, aspectos invisíveis, ou seja, encontram-se fora do âmbito estritamente material. Encontro, aliás, em Albert Schweitzer, a inesperada observação de que todos os elementos do gnosticismo já se acham presentes, em Paulo. Acha mesmo o eminente pensador alsaciano, médico, teólogo e musicista, que Paulo teria preparado o caminho para o gnosticismo. Que existam elementos comuns entre Paulo e os gnósticos não há a menor dúvida. Reitero, contudo, que tais elementos, antes de paulinianos ou gnósticos, são aspectos comuns à verdade universal que se vai revelando por sucessivas aproximações àqueles que a buscam. É que as fontes dessas verdades, ou melhor, de tais facetas da verdade, onde se abeberam os que a buscam, são as mesmas. Quanto mais autênticas e puras, mais parecidas se tornam, sejam quais forem os seus descobridores e propagadores. E da essência da verdade ser idêntica a si mesma. Qualquer variação entrópica, desgaste ou deformação denota contaminação adquirida no veículo que a está transmitindo, não nas suas fontes, onde continua a fluir em toda a pureza primitiva. Por conseguinte, a verdade de Paulo, sendo legítima, como é, terá de ser necessariamente a mesma dos gnósticos, como é, hoje, a da doutrina elaborada com os ensinamentos recolhidos por Allan Kardec de seus instrutores espirituais. Com essas observações, que não chegam a constituir ressalva à respeitável opinião do Dr. Schweitzer, Paulo pode realmente ser considerado o precursor do gnosticismo, em vários e relevantes aspectos doutrinários. Muito a propósito, já que ainda estamos na temática da escala hierárquica dos seres em função do conhecimento, é oportuno lembrar interessante referência de Paulo que, sem o entendimento adequado das formulações gnósticas, ficaria, como ter estado, algo enigmático ou obscuro. Lemos o seguinte, na primeira epístola aos Coríntios, 2,10. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito que vem de Deus a fim de que conheçamos os dons que vêm da graça de Deus. Desses dons não falamos segundo a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito ensina, exprimindo realidades espirituais em termos espirituais. O homem psíquico não aceita o que vem do Espírito de Deus. É loucura para ele, e não pode compreender, pois isso deve ser julgado espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, julga a respeito de tudo e por ninguém é julgado. Como se vê, portanto, um texto que somente se abre ao entendimento com chaves que os gnósticos também adotaram para abrir outras tantas portas de acesso a verdades transcendentais, mas não inacessíveis. É tão importante a conceituação gnóstica das três ordens para entendimento desta passagem que, em nota de rodapé, a Bíblia de Jerusalém, documento moderno, apoiado em amplíssima pesquisa e meticulosa exegese, confessa honestamente sua perplexidade, ao declarar difícil o versículo 13 sobre realidades espirituais em termos espirituais. Embora proponha alternativas, é evidente que a equipe de tradutores e comentaristas da Escola Bíblica de Jerusalém não se satisfaz com nenhuma delas. O texto, não obstante, é de indiscutível transparência para um gnóstico, especialmente a um pneumático ou espiritual, que sabe estar Paulo falando de realidades espirituais somente acessíveis aos que alcançaram o estágio adequado de conhecimento e a buscam e a entendem com a visão de seres espiritualizados. O mesmo tipo de dificuldade interpretativa encontra a Bíblia de Jerusalém na expressão homem psíquico, no versículo 14, mas pelo menos sugere uma fórmula aceitável, ao dizer que se trata de homem deixado apenas aos recursos da sua natureza e acrescenta, cf. O corpo psíquico 15,44. O texto demonstra, portanto, que Paulo estava familiarizado com a terminologia de que também se serviriam os gnósticos tanto quanto com a escala hierárquica dos seres humanos distribuídos pelas três categorias ou patamares. Mas não é somente aí que o apóstolo dos gentios revela essa intimidade com a doutrina das três ordens. Logo a seguir, na mesma epístola, 3,1, ele explica por que razão tem de graduar seus ensinamentos segundo o nível de conhecimento, gnose, dos seus leitores. Quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas tão somente como a homens carnais, como a crianças em Cristo. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não o podeis suportar. Mas nem mesmo agora podeis, visto que ainda sois carnais. Novamente o comentário da Bíblia de Jerusalém é insuficiente, para dizer o mínimo, dado que se limita a declarar que a referência a seres carnais é formulada no contexto do binômio espírito-carne. Não é. Mais uma vez, coerentemente, aliás, com a anterior, a expressão homens carnais está sendo usada em contexto, se não gnóstico, pelo menos comum ao dos gnósticos. Trata-se, por conseguinte, não da dicotomia matéria-espírito ou espírito-carne, mas de quem, pelo seu envolvimento na matéria, ainda não conseguiu atingir a etapa psíquica, patamar intermediário que dará, eventualmente, acesso à etapa seguinte, a dos homens pneumáticos ou espirituais. Também na mensagem aos Gálatas, Paulo trata os destinatários como vós, os espirituais, aos quais recomenda corrigir quem estiver em falta com espírito de mansidão. É evidente, portanto, que os conceitos que iríamos mais tarde encontrar nos documentos gnósticos sobre os três patamares evolutivos não apenas são conhecidos de Paulo, como familiares aos seus leitores da época. Não é somente isso, por certo, que Schweitzer vê nos escritos de Paulo para identificá-lo como precursor do gnosticismo, mas também a visão abrangente do apóstolo em relação à realidade espiritual, como por exemplo, ao considerar o problema da ressurreição como manifestação do corpo espiritual do Cristo, como pensariam os gnósticos mais tarde, e não como reanimação de seu cadáver.
Devemos acrescentar a isso a fé como conhecimento antecipado, a sobrevivência do ser, a comunicabilidade com os mortos, a familiaridade com o mundo póstumo e tantos outros aspectos relevantes que os gnósticos tomariam para a montagem de suas próprias estruturas doutrinárias, não porque eram paulinianos ou sequer cristãos, mas porque, na avaliação feita,